Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Eduardo Valadares, sou professor do curso Pré-ENEM. Vamos trabalhar nessas próximas aulas alguns conceitos ligados à redação e vamos treinar com todo o nosso foco e objetivo para a nossa grande prova de redação no final do ano. Tudo bem? Bom, nosso projeto de redação consiste em várias aulas bem distribuídas ao longo dos nossos projetos. E em virtude do nosso planejamento, nossa primeira aula visa estabelecer, logo de primeira, qual é o nosso tipo de texto a ser trabalhado na prova do Enem. Então vamos ao assunto da primeira aula do nosso projeto. O assunto é a dissertação, parte 1, estrutura básica do texto dissertativo. Vamos lá? Tipo de texto, a dissertação. Pois bem, pessoal, o Enem já existe, já é cobrado desde 1998. Isso é algo que o nosso aluno, o nosso candidato não pode ter nenhuma dúvida. Em todas as edições do Enem de 98 até o ano de 2012, o Enem sempre cobrou o tipo de texto dissertativo. Não existem dúvidas de que este ano, mais uma vez, o Enem vai confirmar cobrando o texto dissertativo. Por conta disso, vamos trabalhar quais seriam todas as características e regras de um texto dissertativo. Para começar, as características da dissertação, primeiro item importante e necessário que precisamos trabalhar com o aluno é que toda dissertação vai cobrar do candidato a análise de um tema. O que seria tema? Tema é uma proposta em que as bancas colocam uma uma visão que o aluno precisa se posicionar. Diante desse posicionamento, o aluno vai discorrer sobre aquele determinado assunto. Neste momento, é bem importante frisar para o nosso aluno que tema é uma coisa, assunto é outra. Quando você trabalha essa distinção, assunto visa estabelecer algo bastante genérico, bastante amplo, enquanto quando se trabalha com o conceito de tema, tema é aquela proposta específica. Vejamos, toda proposta ela vai basicamente ter uma análise de coletânea, um apanhado de textos, tudo isso já configura, já faz parte do tema. O tema, na verdade, precisa ser entendido com bastante calma, com bastante coerência. Tendo em vista que você precisa passar por toda a análise da coletânea, vamos ter uma aula específica só para trabalhar com a questão da coletânea. Você precisa trabalhar com todos os textos base, recolhendo de cada texto quais são as principais influências. Ano passado, o Enem deixou isso bem claro, colocando textos de base para que o aluno recolhesse de algumas informações e levantasse sua opinião, seu posicionamento diante desses textos base. Por conta disso, ao analisar um tema, ao analisar uma proposta, o candidato deve ter bastante calma. E diante dessa leitura da coletânea, que é o que nós vamos chamar de uma leitura bastante filtrada, uma filtragem, uma reciclada em todo o texto, em toda a coletânea, dali o aluno, então, ele tira todo o seu posicionamento. Tá claro aí, pessoal? Tema é uma proposta muito mais específica, enquanto o assunto é algo de uma cobrança muito mais genérica. Tranquilo? Próxima característica bastante importante dentro da dissertação é que todo texto dissertativo que se preza precisa analisar um ponto de vista, deixando claro que essa defesa de um ponto de vista ela precisa ser feita com uma certa coerência, uma certa lógica. Nada de um ponto de vista agressivo, radical, algo que gera inclusive uma leitura preconceituosa. Isto está bastante definido, bastante claro lá na proposta do Enem, que toda a redação, todo o texto dissertativo precisa ser feito respeitando os direitos humanos. Então, essa defesa de um ponto de vista é você se posicionar, é você se colocar diante do examinador, mostrando se você é a favor, se você é contra, se você sabe relativizar, ponderar uma determinada opinião, levando em consideração que você precisa, até o final do seu texto, mostrar até que ponto vai a sua opinião, se você é extremamente favorável àquilo, se você relativiza a sua opinião. A esse nome mais técnico de defesa de um ponto de vista, nós chamamos isso de tese. A tese numa dissertação ela precisa ser, principalmente no vestibular do Enem, ser colocada de uma forma bastante explícita. A tese vem logo de cara no início do texto, é o que chamamos de introdução, e ao final ela precisa ser ratificada, confirmada. Então lá em cima você lança logo de cara qual é o seu projeto, favorável, desfavorável, relativizar a sua opinião, ponderar o seu posicionamento e ao final você ratifica a sua opinião lançada lá em cima, obviamente que depois de todo o desenvolvimento, amarrando bem os seus argumentos.
Fique tranquilo que depois, ao longo do nosso planejamento de aulas, nós vamos estabelecer direitinho como construir uma boa tese. Tranquilo? Defesa de um ponto de vista é você se lançar mão de um posicionamento e deixar bem claro, bem explícito qual a sua visão sobre aquele tema. Tranquilo? Próxima característica é que você precisa defender o seu posicionamento por meio de uma linguagem impessoal. O que seria, o nome já diz, linguagem impessoal, é quando você consegue mostrar o seu posicionamento sem você se colocar de uma forma um tanto quanto explícita, clara, muito parcial. Você consegue um poder de convencimento muito mais forte, muito maior, quando você simplesmente defende, mas não mostrando simplesmente que aquela opinião é a sua. Só você pensa daquela maneira. A linguagem impessoal ela tende a universalizar a sua opinião, deixando bem claro para o candidato que aquela opinião que você está mostrando, que você está defendendo, parece ser não só sua, mas uma maioria. Daí, então, você conseguiu um grande poder de convencimento àquilo que você pretende defender. Tá claro? Em geral, que estrutura gramatical usamos para mostrar uma linguagem pessoal? Terceira pessoa do singular com aquela partícula C. Sabe-se que o Brasil apresenta nos últimos tempos. Então, quando você constrói a estrutura sabe-se que, você está mostrando que ali a linguagem ela é bastante impessoalizada. Tranquilo? É diferente você mostrar eu penso, eu acho, eu sinto. Nada de você construir, colocar estruturas em primeira pessoa do singular. No máximo, construa, prefira estruturas na primeira pessoa do plural, mostrando o ar de coletivismo, mostrando o ar de que você pensa conforme a maioria. Inclusive, a primeira pessoa do plural ela é muito bem aceita. Uma ótima dica é que você coloque a primeira pessoa do plural ao final do texto, significando uma postura mais coletivizada, um senso maior de opinião, não só a sua opinião. Tudo bem, pessoal? Como quarta característica, vamos lançar mão do caráter da objetividade, deixando bem claro que o item da objetividade se acaba configurando muito parecido com a linguagem pessoal. Ser objetivo numa dissertação é você trabalhar a sua opinião de forma que as pessoas entendam que não é você quem está defendendo somente aquilo. Ser objetivo é você trabalhar com conceitos como causas, consequências, estatísticas, trabalhar, por exemplo, com citações, que nós chamamos mais tecnicamente de argumentos de autoridade, trabalhar com pesquisas, mostrando inclusive que a sua opinião é objetiva, ela é racional. Você não está sendo levado pela emoção ao traduzir aquela opinião para o seu texto. Confere? Então a objetividade é algo imprescindível quando você quer escrever um texto dissertativo. Tendo em vista que na dissertação você precisa ter ao máximo de uma lógica, de uma racionalidade. Por isso a objetividade é uma característica bastante marcante. Vamos treinar bastante como ser objetivos. Uma ótima dica do nosso curso para que você seja bastante objetivo, leia bastante editoriais de jornais e de revistas, posicionamentos por meio de um caráter muito mais objetivo, mais racional. Tudo bem? Como quinta característica, é importante que o candidato esteja atento que o seu texto será escrito diante de uma modalidade escrita, diante de um padrão culto. Nas próximas aulas, vamos trabalhar com as competências da correção do Enem. A competência de número 1 é justamente a competência que visa trabalhar no aluno quais são as correções gramaticais pelas quais o seu texto irá passar. Questões ligadas à concordância, regência, pontuação, a questão da crase, essa modalidade escrita, esse padrão culto, obviamente que precisa ser empregado num caráter formal. Aquela linguagem que nem sempre estão acostumados a utilizar no dia a dia, mas que vamos precisar exercitar bastante por conta dos nossos textos dissertativos. Em qualquer banco de vestibular, a cobrança é sempre em cima de regras de concordância, de regência, de pontuação, a questão sintática, a estrutura lógica das frases. É bom que você esteja bastante atento a essas regras que nós vamos trabalhar nas próximas aulas também. Tudo bem? Como sexta característica, penúltima, mas não menos importante, a estrutura lógica. Pessoal, fiquem bastante atentos a essa estrutura lógica de um texto dissertativo. Como todo bom texto que se preza, você precisa ter início, meio e fim. Aos nomes de início, meio e fim, mais tecnicamente na dissertação, chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. É bem importante que o Enem deixe claro que o seu texto não pode ter menos de 7 linhas. É claro que vamos desenvolver um texto bem maior que isso. O limite máximo vai até 30 linhas.
Vamos tentar coordenar essa delimitação do espaço do nosso texto de modo que consigamos preparar de 4 a 5 parágrafos, tendo cada unidade textual de parágrafo em torno de 5 a 6 linhas. 5, 6 linhas de introdução, mais 5, 6 linhas de um primeiro parágrafo de argumentação, mais 5, 6 linhas de um segundo, quem sabe de um terceiro, para que a sua argumentação fique mais forte, e mais 5, 6 linhas de conclusão. É bem importante que o aluno tenha isso em mente. Cada parágrafo tem a sua função, tem a sua responsabilidade. A de introdução, de apresentar a ideia que você irá discutir. O desenvolvimento, o nome já diz, de desenvolver, de detalhar, de discutir, de analisar os argumentos que você vai considerar. E, por fim, na conclusão, é importante que você amarre o seu posicionamento, ratificando o que foi apresentado e sugerindo uma reflexão para o examinador. Lembrando que, dentro dessa estrutura lógica do Enem, essa conclusão ela precisa sempre apresentar uma proposta de intervenção. Fiquem tranquilos que, com mais calma, com mais detalhe, nas outras aulas, nós vamos detalhar muito bem o que seria a proposta de intervenção. Lembrando que, para a proposta de intervenção, 200 pontos são reservados. Tudo bem? E, por fim, como última característica de um texto dissertativo, as qualidades do texto dissertativo. É bem importante, aluno, que você se diferencie da maioria. Enquanto a maioria escreve diante de um senso comum, uma das qualidades que sempre orientamos para os nossos alunos é se posicionar de uma maneira um tanto quanto diferenciada. Aproveite aqueles posicionamentos mais comuns e tente fugir a essa obviedade. Tente escrever de uma forma um tanto quanto diferenciada. O procedimento que a gente ensina bastante é tente sempre relativizar. Tudo depende. Depende de que cultura você está falando, de que sociedade você está comentando, de que época você está analisando. Então, uma grande qualidade no seu texto dissertativo é o seu posicionamento, desde o instante em que você começa. Prefira-se utilizar sempre de teses diferenciadas. Tudo bem? Uma outra qualidade muito importante que o seu texto dissertativo precisa apresentar é o caráter da coesão, os seus recursos gramaticais. Um texto bem escrito é aquele texto que ele começa muito bem apresentado lá na introdução, mas tem todo um fio textual. Até porque texto tem a ver com tecido. É todo um encadeamento de ideias. As ideias não podem estar desconexas. Senão você faz uma espécie de colcha de retalhos. Não, nós queremos um texto todo amarrado, todo lógico, todo sequenciado. A esse recurso nós damos o nome de coesão. Uma das qualidades do texto dissertativo é que você lute por um texto bastante coeso. Vale lembrar que a coesão é mais uma competência de correção da prova do Enem. E uma outra qualidade também bastante importante é a questão da coerência. Ser claro, ser lógico, fazer corretamente a passagem de um argumento para o outro, tentando mostrar a relação lógica que existe entre a primeira argumentação e a segunda. Existe um caráter ali de conflito, de oposição, ou é uma continuidade? Aquele segundo para o terceiro argumento já está se apresentando um certo clímax? Já está se chegando ao momento mais importante da argumentação? Pois bem, há várias qualidades a serem trabalhadas nos nossos textos dissertativos. Ao longo das nossas próximas aulas, vamos detalhar com muito mais calma, com muito mais profundidade, cada qualidade dessa. A coesão, a coerência, a questão da sequência lógica, como você se diferenciar nos seus posicionamentos. Tudo bem, pessoal? Vale lembrar, então, que a dissertação é o tipo de texto a ser cobrado na prova do Enem. Vamos trabalhar bastante as dissertações. Uma ótima e última dica é que você esteja sempre lendo redações de notas máximas, as redações que conseguiram tirar nota 1000 nos anos anteriores do exame do Enem. Tranquilo, pessoal? É isso. Por hoje ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.